Olá, meus queridos alunos. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Espero que estejam calmos com essa situação toda que o país está a atravessar. Mas eu tenho fé que tudo vai passar já já. Confesso-vos que será um pouco difícil termos essas aulas sem a vossa presença aqui, porque as nossas aulas são participativas, mas espero ajudar e espero esclarecer um bocadinho sobre a matéria que nós temos aqui. Quero que vocês prestem atenção e sempre que puderem podem contactar a professora para então possíveis esclarecimentos quanto a alguma dúvida. Bom, na aula passada nós estávamos a falar sobre o custo de oportunidade, ou seja, falamos sobre a relação de bens e necessidades, acabamos por falar sobre o custo de oportunidade. Vimos a diferença que existe entre custo de oportunidade e o custo monetário. Então, falar do custo de oportunidade, né, traduz-nos a ideia de sacrificar um bem em detrimento do outro. E o custo monetário traduz a ideia do valor gasto para a aquisição de um determinado bem. Hoje nós vamos continuar a falar sobre os bens, mas no caso vamos falar sobre o valor dos bens e o conceito de utilidade. Eu convido vocês a abrirem os vossos livros na página 30, né? A matéria vamos encontrar na página 30 e na página 31. Eu prefiro que vocês acompanhem para então melhor esclarecimento. Bom, essa é a matéria que nós temos aqui, que vamos falar hoje. Vocês vão ler e eu simplesmente vou fazer um resumo para vocês poderem perceber. Então, dentro desta matéria nós também vamos fazer aqui uma distinção entre o valor do uso e o valor de troca de um determinado bem. Já sabemos, né, que os bens nós usamos para satisfazer as nossas necessidades, que é uma relação entre os bens e as necessidades. E então nós vamos falar hoje sobre o valor de uso e o valor de troca de um bem. Nós vamos ver então que o valor de uso de um bem corresponde à importância que cada um de nós dá ao bem em causa. É um valor subjetivo porque depende de cada pessoa. É um valor relativo porque depende de cada um de nós. Ou seja, depende do valor que cada um de nós dá a esse bem. Por exemplo, o valor que é onde vocês podem dar no uso de um livro de economia. Pode não ser o mesmo valor que vocês vão dar a um livro de romance. Por exemplo, para as nossas aulas de economia é mais importante que nós tenhamos um livro de economia. Né? Já pode ser diferente em outro caso. Agora, o valor de troca de um bem corresponde ao valor monetário, ou seja, dinheiro, que cada um de nós tem de desembolsar para a aquisição do mesmo bem. É um valor objetivo e não depende do cidadão, ou não depende de cada um de nós. É um valor que já está determinado. Por isso é que é objetivo, não depende de cada um de nós. Não importa se o livro é importante, é tão importante para si ou não, mas se você quiser adquirir o livro, vai ter que comprar pelo valor que ele tem, o valor monetário que ele custa. Podemos assim dizer, o mesmo livro de romance, né, a título de exemplo, pode não ser tão importante para si, mas tens de pagar pelo preço que foi estabelecido para a aquisição do mesmo livro. O valor de uso de um bem está ligado ao conceito de utilidade. O valor de uso de um bem está ligado ao conceito de utilidade, que é a importância que damos a um bem na satisfação de uma necessidade. Eu repito, eu estou a fazer um pequeno resumo, vocês vão acompanhando nos vossos livros, mas estamos todos na mesma cena. Então, de tanta importância que nós damos a esse bem,
nós vamos querer usá-lo toda hora, ou seja, quase sempre, se não sempre. Então, vamos usar esse bem mais do que os outros bens. E na medida em que utilizamos este bem ou serviço, a sua utilização vai diminuindo. Porque se nós queremos tanto usar esse bem na nossa satisfação, quando nós estamos a usá-lo, ao mesmo tempo a nossa vontade ou a nossa necessidade de usar esse bem vai diminuindo. Temos aqui como exemplo, quanto mais eu como o bolo, menos necessidade de comê-lo eu terei. E chegarei a um ponto de me sentir satisfeita. Então, este é mais ou menos o conceito de utilidade. É usar mais ou adicionar a quantidade normal de uso de um bem em detrimento dos outros. As outras quantidades vão continuar na mesma proporção, mas aquele bem que nós necessitamos para a satisfação das nossas necessidades, vamos aumentar o seu uso. Deste exemplo surge o conceito de utilidade marginal e até a lei também da utilidade marginal decrescente. Deixem-me cá ver. Pronto, estamos aqui. Temos aqui a definição de utilidade marginal e temos a definição da lei da utilidade marginal também, que na verdade vai enunciar aquilo que eu acabei de explicar agora há pouco. Então, a utilidade marginal corresponde ao acréscimo da quantidade de uso de um bem para satisfação ou prazer, mantendo as outras quantidades de outros bens constantes, ou seja, não vamos mudar a quantidade dos outros bens. E a lei da utilidade marginal quer nos dar a ideia, ou nos transmite a ideia de que quanto mais tu usas este bem, né? Estamos a falar já do bem que está implícito na utilidade marginal. Quanto mais tu usas este bem, mais a sua utilidade marginal diminui. Ou seja, quanto mais eu comer o bolo, mais a utilidade marginal do bolo diminui, ou seja, menos necessidade de uso ou do consumo do bolo eu terei. Isso é que enuncia a lei da utilidade marginal. Então, depois, é possível dizer que cada unidade adicional de alimentos ingerida provoca um acréscimo de satisfação ou prazer cada vez menor, mantendo-se constantes as quantidades consumidas de outros bens. Na medida que eu vou comendo, depois eu vou deixar de querer aquele bem. É isso que estamos aqui a explicar quanto à utilidade marginal. Eu queria que vocês sublinhassem essa parte aqui, este parágrafo aqui da página 31. Eu sublinhei aqui, não está lá tão bom, mas vocês conseguem, né? Este parágrafo que começa aqui. Além disso, é importante não esquecer que à medida que se utiliza um dado bem na satisfação de uma necessidade, a sua utilidade vai diminuindo. Deste conceito aqui é que vai aparecer, ou deste preceito vai aparecer então o conceito de utilidade marginal e, consequentemente, a lei da utilidade marginal decrescente. É decrescente por quê? Porque na medida que nós vamos consumindo uma quantidade adicional de um bem, a necessidade de comer ou de uso daquele bem vai diminuir. Por isso é que a lei da utilidade marginal decrescente, que significa que a vontade vai diminuir, ou seja, a utilidade marginal vai diminuir. Espero que tenham entendido. Então, esse é o pequeno resumo que nós temos quanto a essa aula sobre
o valor dos bens e o conceito de utilidade. Eu espero que vocês tenham percebido, e se não perceberam, vocês podem contactar a professora através do FEDENA, onde vamos deixar também as páginas da tarefa, ou então através do WhatsApp. Bom, vamos então ficar por aqui nessa nossa primeira aula, e a nossa próxima aula vamos falar, ou vamos dar continuidade com um outro tema, tá bom? Não hesitem em contactar a professora em caso de dúvidas. Ok, tchau, até a próxima.